No dia em que a Itatiaia completa 68 anos. Hoje, aniversário também de Januário Carneiro, fundador da Rádio Itatiaia. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro, 30361666. E começa o nosso campeonato, o Campeonato Mineiro Sicoob. Com Emerson Pansieri, com Álvaro Damião, o Galo e o Uberlândia. Primeiro você, Pansi. Vamos nessa, show de bola, um abraço pra você, pra quem nos acompanha do Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falava isso ontem, Milton, com o Damião, inclusive na grande resenha esportiva, e a gente fala isso sem bajulação, sem nada. É uma alegria vir trabalhar na Rádio Itatiaia. São 68 anos de uma liderança imensa e a nossa responsabilidade se torna enorme pelo tanto de ouvinte que nos tem como amigo, não só como repórter, mas como amigo, e que sempre nos acompanha, seja de manhã, de tarde, de noite. Então é muito especial estar num dia desses aqui, Milton. Todos sentimos praticamente a mesma coisa, né? É algo incrível. O ouvinte se sente também dono da Itatiaia. Se sente dono, se sente amigo, nos para, que seja numa padaria, no supermercado, se conhece, reconhece a gente pela voz e fica ali conversando. É um carinho enorme mesmo. Então, todo sucesso para nossa presidência, nossa diretoria, enfim, e para os nossos companheiros também dos departamentos de esporte, jornalismo, comercial, promoção. Vamos falar do Atlético? 11:58. Estive hoje, Milton, acompanhando a última atividade do Atlético. Torcedor fica na expectativa qual cara o Dudamel vai dar a essa equipe. O que dá pra gente sentir é um trabalho muito sério e é um trabalho dos atletas completamente focados na nova filosofia de trabalho do Dudamel. A concentração, ela existiu nos últimos dias, por quê? Porque é uma forma dessa didática de trabalho ser implementada. Porque ali ele conversa, dá vídeo, faz palestra, não é só treino, não é só atividade em campo. E isso torna o trabalho, então, grandioso no início, para que os atletas possam corresponder toda essa expectativa dentro de campo. Se vai dar certo, se vai dar errado, é uma questão que só os jogos vão dizer, são situações que vão ganhar corpo ao longo da temporada 2020. No último treino, antes da estreia, os atletas foram ao Campo 1, inclusive foi a primeira atividade também no Campo 1, neste ano de 2020, sinal eletrônico marcando meio-dia. Nós vimos a parte de preparação física e o início da parte técnica. Trabalho tático, obviamente, não vimos, mas o Dudamel vem preparando uma equipe para que possa iniciar a competição, o Campeonato Mineiro Sicoob, e ele mesmo disse na entrevista da última sexta-feira, nosso Thiago Reis estava acompanhando diretamente o Atlético nos últimos dias, e me ficou essa frase, ficou na minha cabeça essa frase, me veio inclusive a lembrança neste instante, que 85% do time já está praticamente pronto, Milton. Ele vai fazer ajustes ao longo dos meses. Alguns jogadores podem chegar, vou até passar essa informação também aqui no Rádio Esportes, porque é o início do Dudamel, a vida dele no Atlético. Mas o que a gente sente é que uma espinha dorsal do Atlético para o jogo contra o Uberlândia, algumas posições estão praticamente que asseguradas para alguns atletas. A lateral direita, Patrick. Mesmo com o Mailton chegando, o Patrick deve começar o ano fazendo essa função no Atlético, e me recordo de uma entrevista que eu fiz com o Nelinho no Bastidores, e ele falava, gente, muita gente persegue o Patrick, mas será que todos os treinadores estão errados em escalarem o Patrick? Todos os treinadores do Atlético escalaram o Patrick nos últimos tempos. Quando ele esteve, obviamente, né? Vamos lembrar isso, quando ele esteve integrado ao elenco do Atlético e quando não esteve emprestado a outro time. Então o Patrick deve começar
a vida na lateral direita do Atlético nesse jogo contra o Uberlândia. Começar esse ano do Atlético contra o time do Triângulo Mineiro. A zaga, Hever e Igor Rabelo. Não deve fugir disso. E o Fábio Santos na lateral esquerda. Fábio Santos que com muita sinceridade, ele deu entrevista, vamos utilizar esse material ao longo da nossa programação e falou um assunto de rendimento. Muita gente cobra do Fábio Santos que não teve um rendimento muito bom em 2019, mas ele falou, gente, fiz 60 jogos, é algo pesado, a gente precisa lembrar da parte física do atleta, então ele sabe que para 2020 a expectativa é sim de um crescimento de trabalho e uma concorrência pode ser aberta. Alguma coisa pode acontecer nesse setor. Por quê? O Guilherme Arana, de 22 anos, jogador que pertence ao Sevilha, está emprestado à Atalanta da Itália, está no radar do Atlético. E o próprio Fábio Santos fez as melhores referências do Arana, deu as melhores referências do Arana. É um filho para ele, conheceu muito no Corinthians, enquanto trabalharam juntos no time paulista. Falou que não conversou com o atleta, mas deu o aval no caso de uma contratação. E quem sabe a lateral esquerda do Atlético para o ano de 2020 terão esses dois atletas, né? Terá esses dois atletas na posição. Serão dois jogadores para o Dudamel escolher. Pode ser o Arana e também o Fábio Santos. São situações que podem acontecer. Vamos acompanhar atentamente nessa semana se algo vai crescer sobre esses dois jogadores. No meio-campo, Alan, será que o Alan vai começar o ano? Jogador que veio do Fluminense, a expectativa é gigante. Com o Jair, que o ano passado teve aquela lesão, depois se recuperou na parte final da competição, do Campeonato Brasileiro, ainda chegou a fazer algumas partidas. E aí, Casares, Johan, Marquinhos e de Santo. O que acontece, Milton? Eu tô colocando uma possibilidade, porque não vimos treino aberto, não tivemos trabalho tático aberto, mas é uma espinha dorsal do Atlético que pode se confirmar para essa partida contra a equipe do Uberlândia. É uma escalação que pode ter, inclusive, também no gol, o Michael. O Michael tem 24 anos, teve uma lesão séria, ele passou pela recuperação. Isso vai muito pelo que disse o Dudamel na última sexta-feira, que tem um cuidado enorme pelo Vitor. O Dudamel foi goleiro, não sabe, quer dizer que o Vitor representa muito para o Atlético, para a torcida, jogador que tem uma história gigantesca no clube, mas precisa de cuidados, precisa ter uma parte física em dia, não fez muito trabalho em campo, não trabalhou intensamente em campo, assim como os outros atletas. Então, quem sabe possa pintar o Michael no gol do Atlético para a estreia, não desvalorizando, claro, o Vitor, que é um goleiro sensacional e, além disso, é ídolo do torcedor. Lembrando que o Cleiton serve à seleção brasileira nesse torneio pré-olímpico. Ele está como reserva na equipe do André Jardine. Essa escalação. Mas o Vitor já estaria pronto para jogar? Essa é ele a questão, apareceu, né? Em campo hoje. Ele estava em campo. E isso dá uma demonstração que participaria do treino, da atividade. Agora, se ele vai ter condição de jogo, que é outra história. Participar de um treino, tudo bem. Mas o Dudamel falou: precisamos ter um carinho enorme por ele, uma preparação intensa, um cuidado com o jogador que já tá se encaminhando para os 37 anos. Amanhã o Vitor, inclusive, vai assoprar as velhinhas, vai colher mais uma primavera, e é um gol que a gente sabe, é um goleiro que a gente sabe que tem toda essa expectativa. Mas o Michael tá lá pronto caso o Dudamel precise. O Atlético vai, agora os jogadores vão para o almoço, vai ter aquele descanso, e à tarde o time sai às 5 horas para Uberlândia. Vai de voo comercial para o Triângulo Mineiro e já fica concentrado para a partida de amanhã. Detalhe importante, muita gente perguntando sobre o Otero. O Otero, que é um jogador que o Dudamel confia bastante, convocava sempre o Otero para a seleção venezuelana. O Otero ainda não tem condições de jogo, está fazendo um tratamento, teve uma entorse no tornozelo no jogo contra o Internacional
Então, o Otero é uma baixa certa para essa partida contra o Uberlândia. Uma outra situação tem a ver com o Natan. O pai do jogador que cuida da carreira dele já foi à Cidade do Galo. A situação está praticamente acertada do Natan, mas o Natan também agora corre contra o tempo, melhorando a parte física, jogador que teve uma lesão séria, por isso é um atleta que também deve ficar de fora desta partida contra o Uberlândia. Mas a cara, Milton, é essa, vou repetir: Michael, Patrick, Hever, Igor Rabelo, Fábio Santos, Alan, Jair, Casares, Johan, com o Marquinhos e o de Santo, uma provável formação desse Atlético para o duelo contra o Uberlândia. Show de bola? Legal, Pansieri.